Olá, alunos! Nessa aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em rotinas de armazenamento. Na última aula, a gente só fez uma breve introdução de rotinas, para mostrar para vocês a linguagem e a motivação em se utilizar procedimentos armazenados no banco de dados. É claro que a última aula, ela já envolve a sintaxe, é importante praticar aquela aula, mas tudo que a gente aprendeu em SQL, a gente só colocou em um procedimento. Então, o retorno que você teve na última aula de procedimento só foi, na verdade, uma consulta em SQL. Né? A gente pode fazer outras coisas além disso, né? Botar atualizações, updates, inserts, através de rotinas de armazenamento. E a gente também viu na última aula aí outras formas de retorno, através de variáveis, né? Nessa aula a gente já vai se aprofundar um pouco mais em outras alternativas de uso de rotina de armazenamento. Então essa aula é muito importante para a gente entender a aplicação prática de rotinas de armazenamento. Não só para encapsular um SQL complexo, mas para fazer várias ações que são de ações críticas no banco de dados. Ok? Então vamos lá. Aqui eu coloquei a nota de aula 7, tá? Tem duas atividades aqui. A atividade anterior é importante que vocês façam para praticar a sintaxe, praticar, na verdade, ali como você começa a estruturar uma rotina de armazenamento, uma story procedures. Nessa aula, a gente vai aprender novos controles aí, ok? E essa aula vai ter conhecimentos que a gente até então não aprendemos, inclusive, na linguagem de programação padrão. Mas tem rotinas de controle bem parecidas que a gente vai utilizar aqui na aula de hoje, tá? Vamos abrir a aula aqui. A aula é nota de aula 7 ali, tá? Nessas notas de aula a gente vai ver sobre estruturas de controle. É importante que vocês olhem também o manual do banco de dados ali, porque a maioria dos controles que eu coloquei aqui, eu tirei diretamente do manual do SQL. Então, assim, apesar do livro ter uma introdução ali da apostila que eu estou usando, ter uma introdução de Story Procedures, ele não mostra todas as estruturas ali, né? Nem as estruturas mais complexas que a gente vai utilizar na aula de hoje, tá? Então, muita coisa aí eu peguei do banco de dados, vou mostrar para vocês aqui, o manual, vocês podem observar também, tá? É importante que vocês sempre tenham o manual, consultando ele, verificando o que eu estou falando aqui, tá? Então, vamos lá. A gente tem estruturas de decisão, de repetição na linguagem de procedimentos do SQL que amplia muito mais a utilização de SQL. Com isso aqui, com essas estruturas, a gente consegue alcançar resultados que a gente não conseguiria alcançar diretamente através de um SQL, de um comando em SQL simples. Então aqui é muito parecido com o if das outras linguagens, né? Vale também comentar que essa sintaxe aí era do MySQL e alguns outros bancos de dados têm uma sintaxe um pouco diferente, tá? Varia um pouco aí, se não segue exatamente um padrão específico aí, tá? Então cada banco de dados tem um comportamento diferente aqui. Esse aqui é do MySQL. Então você se comporta igual qualquer if, né? Mas a sintaxe é o seguinte: você coloca o if, uma condição que vai retornar verdadeiro ou falso, né? Uma comparação, né? E aqui tem a estrutura então. Then significa então. E não tem no C esse then aqui, né? Mas aqui na sintaxe do MySQL você tem que colocar o then aqui. Aí tem o else, que é o caso contrário, tem o else if também, que também tem no C, tá? E sempre todo if, né, mesmo que seja alinhado, vai ter o then aqui, que significa então. O else significa caso contrário, né? E aí todas elas terminam com end if aqui, end e o nome da estrutura que você está utilizando. Vou dar um exemplo aqui na real utilização, uma utilização prática do if. Aqui eu estou demonstrando um procedimento de transferência de uma conta corrente para outra. Eu vou transferir um valor colocado como parâmetro de entrada de uma conta de origem para uma conta de destino. Aqui eu tenho que tentar verificar se eu tenho um valor disponível na conta de origem para poder transferir para a conta de destino. Essa que é a diferença. Então eu faço isso aqui através do if. Primeiro eu vou verificar a minha conta de origem. Então eu uso o meu padrão ali
de select que coloca na variável aqui que eu declarei, saldo de origem, o valor do saldo atual da minha conta de origem, esse where aqui. Então, aí eu tenho condições de verificar através do if que o meu saldo de origem é menor do que o valor que eu quero transferir. Se for menor, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, eu não tenho como transferir, porque eu não tenho saldo suficiente. Então eu posso colocar uma mensagem, o select ele também, tudo que você colocar no select aqui, ele exibe na saída do procedimento, tá? Então se meu saldo for inferior, né, ao valor que eu quero transferir, eu vou dar essa mensagem ali na tela, ok? Quando eu executar esse procedimento. Agora, caso contrário, caso eu tenha um saldo possível, eu tenho que fazer duas atualizações. Primeiro, eu vou atualizar a conta corrente, colocando o saldo atual, né, subtraindo, claro, o valor que eu estou transferindo da conta de origem. E eu vou atualizar a conta corrente destino, aqui vocês podem ver aqui no adicionando o valor para atualizando o saldo da conta, atualizando, né, somando o valor que eu vou transferir. Eu posso emitir uma saída também, tá? Transferência realizada com sucesso. Esse é um exemplo prático que mostra a real importância da gente estar utilizando estrutura de decisão em alguns casos de procedimentos, tá? Coisa que seria muito mais difícil se eu fizesse diretamente através de um SQL. Talvez impossível, né? Ok? Bom, a gente tem também a estrutura de decisão case. Esse aqui também pode ser utilizado, uma estrutura de decisão que você tem uma variável aqui, dependendo dessa variável, né, você executa determinados comandos. Poderia ser até, de repente, essa variável, uma opção do procedimento. Você coloca a opção do que você quer executar e, dependendo da opção, você executa determinados comandos. Caso não encontre nenhum comando aqui, ele vai ter a opção de você executar caso contrário aqui, o else, tá? E finaliza também em end case aqui. Todas as estruturas de controle aqui sempre termina com end e o nome da estrutura, tá? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho de estrutura de repetição. Nós temos também diversas estruturas de repetição. Essas são as mais comuns aí, né? O repeat. Também tinha um repeat na linguagem C, né? Que a gente já aprendeu. Então não difere-se muito não, tá? Você repete, ou seja, esse comando vai ser sempre executado até que essa condição aqui aconteça. Ou seja, quando essa condição for verdadeira, eu saio da minha repetição. Então, eu repito, until significa até, né? Eu vou repetir até que isso aqui seja verdadeiro. Ok? Essa é a condição de saída. Se isso aqui for verdadeiro, eu saio da minha repetição. Ao contrário do while. O while, enquanto essa condição for verdadeira, eu executo. Ok? Então, enquanto isso aqui for verdade, eu faço, né? Esse do aqui não tinha no C. Então, é while do. Então, enquanto isso, eu faço. Do fazer, né? Eu termino com end while. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu continuo a executar. Pode ser que, dependendo do while, essa condição ela já seja falso na entrada dela. Então, pode ser que eu nem execute o comando SQL, dependendo da minha condição. No repeat, eu sempre vou executar pelo menos uma vez o comando SQL. Comandos SQL que poderiam ter na estrutura. Aquelas estruturas de repetição ali, elas vão sair, eu tenho a condição de saída que é a minha verificação aqui, a condição testada, no until aqui também, eu tenho a condição que eu vou testar. Mas eu posso forçar a saída de uma estrutura, dependendo de uma situação. Então eu tenho a opção do leave aqui, o leave é parecido com o break do C. Tá? O leave é dependente de um rótulo, de um label. Ok? Então esse label aqui, esse leave só vai funcionar se eu tiver um rótulo. Um rótulo para minha estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei um label teste. Tá? O label, a sintaxe é justamente o nome que você quer dar para o label, 2 pontos. Ok? No início. E aí eu faço meu while do aqui. Ok? Eu saio do meu while, né, através do leave aqui, ó. Eu posso sair através do v maior do que 1, né? Mas eu posso sair através desse leave aqui, que é o meu break. Então, leave label test, ou seja, eu vou sair dessa estrutura que está rotulada com label test. Eu sempre finalizo o meu label
a minha estrutura através também no end dela com o nome da estrutura no nome do rótulo que eu criei, que é label teste aqui. Então aqui eu estou saindo da minha estrutura, porque eu estou forçando a saída da minha repetição. Okay? Então essas estruturas são dependentes entre si, ok? A gente tem outras formas também de você continuar o loop. Às vezes você não quer chegar até o fim para repetir de novo. Eu uso esse iterate também dependente do label. Ok? Então, enquanto o live vai para o final, para que eu saia, o iterate vai para o início do label. Por isso que o label é dependente, o iterate é dependente do label também. Ok? A gente tem uma estrutura de repetição chamada loop. Essa a gente não tem nas outras linguagens, tá? Mas ela é muito similar às outras, só que a diferença é que eu não tenho condição de saída. Ou seja, eu vou ficar em loop eterno aí, a não ser através do leave. Eu só consigo sair do loop através do comando leave. Ok? Então, se torna quase obrigatório que eu tenho que rotular o loop. Ou seja, eu tenho que colocar o nome do label, dois pontos, e o loop, que é a estrutura o comando do loop ali, né? Eu finalizo com end loop o nome do label. Né? Então, é quase que obrigatório porque eventualmente você vai querer sair do loop. Você não vai, não é normal você estar num loop eterno. Então é padrão que você coloque, dependendo de alguma condição aqui, usando o if, né, também, você coloque um leave entre os comandos aqui do loop, tá? Então ele é muito similar aos outros, só que a diferença, novamente, é que você não tem diretamente no loop uma estrutura de saída. Você não tem uma condição de saída diretamente na estrutura. Tem que forçar a saída sempre. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui também, tá? No final eu vou colocar um exemplo que englobe um pouco de tudo isso aí, tá? Cursores. Cursores é uma coisa completamente nova aí nos conhecimentos nossos, tá? Cursores, ele é um mecanismo que eu manipulo linhas de uma consulta. Vocês viram na aula passada que a gente retorna uma consulta de SQL, ou seja, retorna todo aquele conjunto ali, né, aquela tabela inteira ali do que a gente quer visualizar, ou coloca numa variável. Já o cursor permite que você navegue nas opções de consulta, ou seja, eu gerei um resultado ali de retorno, eu posso navegar por esse retorno ali através do cursor. Então, isso é fundamental, isso aí, né? Muito interessante isso aí, porque ele difere completamente das estruturas de procedimento que a gente viu até então. Ok? Eu posso navegar, a potencial que a gente tem de navegar, aí só com um exemplo prático a gente vai ver aqui, tá? De cara, a gente pode perceber que, poxa, para que eu vou navegar no resultado de uma consulta? Mas vocês vão ver aqui que isso aí tem a sua importância de ser. Vamos ver como é que funciona essa navegação na estrutura de retorno de um select. Então a gente declara um cursor como se fosse uma variável padrão, tá? Você dá o nome para o cursor, você tem que botar essa sintaxe aqui, cursor for, e a consulta que você vai gerar para que você possa navegar. A estrutura de cursor sempre vai ter os comandos open e close. Open, quando você executa o comando open, você está realizando a consulta. Então você só monta a estrutura aqui, mas no momento que você abre que a consulta é realizada. O close você já libera a memória, já fecha a consulta, libera toda aquela memória ali, daquele resultado da consulta aqui. Ok? Entre o open e o close, normalmente a gente quer buscar, quer ler determinada linha do cursor. Então sempre quando você executa o fetch into, você vai buscar o resultado dessa consulta, tá? E o int para armazenar em algum lugar. Tá? Sempre quando você executa o fetch into, você também vai passar para outra linha. Ok? Um exemplo aqui. Ó. Aqui eu declarei um cursor chamado cur, tá? Que vai selecionar, né, o código de pessoa da tabela pessoa. Então imagine que tenha 10 pessoas na tabela pessoa. Então no momento que eu executar o opencur, eu vou ter, na verdade, um resultado de 10 linhas ali, ok? Aí quando eu executo o fetch_cur,
int o código, ou seja, eu vou colocar cada código de pessoa na variável código aqui, linha por linha. Então aqui, nesse caso aqui, como eu não estou em loop aqui, eu vou executar só a primeira linha. Ou seja, se eu vou executar aqui, ó, eu vou posicionar o primeiro código de pessoa na variável código. A variável código não é um vetor, então eu só posso armazenar um elemento aqui. Ok? E aí eu fecho o meu cursor, eu libero a memória. Aqui só para exemplificar, tá? Isso aqui, é claro, quando eu combino com uma estrutura de repetição, né, ele pode se tornar poderoso, porque daí eu posso navegar em toda a estrutura ali de retorno, tá? O handler é um manipulador, ele serve muito como controle persistente ali da conexão do banco de dados, então ele pode dar vários retornos de exceção, de erros. Eu vou dar um exemplo que eu vou usar o mesmo tipo de estrutura, mas só para controle de uma consulta padrão, tá? Então, olha só, eu vou declarar também como se fosse uma variável, tá? Aqui eu já digo o tipo do handler. O tipo do handler pode ser exit ou continue. Ou seja, se acontecer aquela exceção, né, esse tratamento ali, se acontecer esse evento, eu saio da minha estrutura, ok? Ou eu posso continuar, normalmente, ok? A minha estrutura de procedimento ali. Então eu sempre vou usar essa estrutura handler for, também igual cursor for. Vou colocar o meu valor de condição aqui. O valor de condição pode ser... Aí são as várias possibilidades aí que tem. De repente um código específico do SQL aí que significa um erro, uma exceção. Né? Mas para o nosso exemplo aqui eu vou usar o not found. Ou seja, eu cheguei no final da minha estrutura do cursor. Ok? Eu não encontrei nada ali já. Quer dizer, eu vou lendo um por um. Quando eu chego no final, eu não encontrei mais nada ali. Eu vou executar um comando dependendo dessa condição aqui, desse not found aqui. Esse exemplo aqui, ó, então eu declaro o tipo de handler continua, ok? E também coloco a condição aqui not found. Eu vou setar uma variável aqui qualquer, uma variável para o valor 1, ok? Vai ser um exemplo aí do handler, vai ver um exemplo prático agora, tá? Aqui é um exemplo prático em que eu uso todas as estruturas aí de repetição, de cursor, né, e uso também dentro dela o if e o else aqui. Aqui eu estou usando aquela mesma estrutura lá de trabalha ifs, né, onde eu tenho a tabela trabalha, eu tenho a tabela funcionário, tabela empresa, e eu tenho uma tabela que se relaciona com as duas ali, a tabela trabalho ali, né? Porque um funcionário pode trabalhar em mais de uma empresa ali, ok? Chamei essa função aqui de equipara salário. Meu objetivo com ela para demonstrar é que todos os salários da empresa, sei lá, passou por uma lei aí que mesmo no trabalho de todos os independente do, normalmente no IFES o salário é equiparado, mas pelo tempo de casa, né? Vai ter a progressão. Mas aqui eu fiz um procedimento aqui que vai se equiparar independente da data aqui, até porque aquela tabela não coloquei data de ingresso, nada nesse sentido, né? Então, para simplificar aqui, né, eu quero equiparar meus salários, né, a todos os funcionários da empresa, exceto salário de chefes, né? Salário de chefes pode ser que ganhe um pouco mais aí. Então, todos os membros, todos os funcionários de uma empresa que não sejam chefes vão ter que ter o mesmo salário ali, ok? Para cada uma das empresas, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável done, que é para meu tratamento do handler aqui, ou seja, eu vou usar um handler continue, que se eu não encontrar mais elementos, eu vou colocar como true nessa variável que é booleana, ok? Eu declarei duas variáveis que vocês vão entender, um código da empresa X e o máximo salário aqui. Porque eu vou equiparar o maior salário, claro, né? Deixar todos o mesmo salário. Como diz a própria estrutura aqui. Vou declarar um cursor para me navegar o quê? Navegar nas empresas. Eu vou fazer item por item em cada empresa, ok? Então eu faço um cursor aqui que vai ler, né, o select de todas as empresas ali, salvando o código da empresa aqui. Então eu faço o meu cursor aqui, eu abro ele inicialmente, né?
para realizar essa consulta aqui. Crio um loop com rótulo loop empresa. E aqui o que eu faço? Eu faço um fetch no cursor empresa dentro do código empresa X. Então essa variável código empresa X vai ter cada uma das empresas da minha tabela empresa. Ok? Se eu encontrar a saída, eu saio do loop. Então se done, se aqui for verdadeiro, not found, eu uso o leave para sair do loop. Aqui tem end loop, loop empresa. Que é o rótulo do meu loop. Caso contrário, eu encontrei uma empresa. Aí o que eu faço? Eu vou armazenar no máximo salário, então select into, o maior salário da tabela trabalha, aonde a empresa é código da empresa X que eu li aqui. Ou seja, para cada uma das empresas eu vou verificar o maior salário daquela empresa. Encontrei o maior salário aqui, eu não coloquei toda a estrutura aqui nessa transparência aqui, mas lá através do MySQL, Workbench, eu vou mostrar toda a estrutura aqui. Aqui é para mim verificar, ter certeza que seja um funcionário, o maior salário de uma pessoa que não seja chefe, ok? Não vou botar o mesmo salário para chefia para todo mundo, né? Bom, encontrei o maior salário aqui de funcionários que não sejam chefe, eu vou atualizar a tabela trabalha, ou seja, colocando o salário de todo mundo ali, né? Com a mesma pesquisa aqui, ó, na mesma empresa, que não seja um chefe, botando o maior salário aqui. Então, para cada uma das empresas, eu vou atualizar o maior salário aqui. Agora, eu só vou mostrar no Workbench isso aí, porque no Workbench eu também coloquei um outro exemplo de procedimento, que eu não uso o cursor, mas eu uso o handler aqui. Esse tipo de procedimento que eu vou mostrar, vocês vão utilizar para fazer um update no trabalho, aí, né? O trabalho de vocês aí, né? Eu vou colocar mais uma extensão do trabalho ali, tá? Deixa eu entrar aqui no Workbench. Então aqui eu estou no meu Workbench aqui. Aqui está a estrutura de procedimento que eu criei. Ok? Vamos ver aqui como é que funciona esse primeiro aqui. Esse aqui, pessoal, é interessante. E esse aqui que eu vou colocar como extensão no trabalho de vocês. Em cada um dos trabalhos eu vou colocar alguns procedimentos similares a esse aqui. Aqui eu vou adicionar um novo trabalhador na empresa. Tá? Então eu vou dar o nome da pessoa, como parâmetro de entrada. Eu vou dar a empresa que esse funcionário inicialmente vai trabalhar. Aqui eu não vou botar salário, vou só cadastrar a pessoa ainda, não vou botar salário, não vou botar mais nada. A tabela trabalho aqui, ela tem código de pessoa, código de empresa e salário. Ok? Eu vou cadastrar uma nova pessoa ali. Claro que eu não vou informar o código da pessoa, porque eu quero que o próprio sistema descubra o código da pessoa ali para eu poder cadastrar. Vou dar só o nome da pessoa ali. Tá? Eu não coloquei salário aqui também. Pode ser uma ação seguinte. Aí se adiciona, a princípio eu só vou cadastrar uma pessoa ali e para qual empresa ela trabalha. Depois eu vou me preocupar com o salário dela. Ok? Em pessoa ali eu tenho outras informações também, como cidade. Então pode ser que eu atualize. Tem um outro procedimento que atualiza a pessoa ali, colocando os outros dados da pessoa ali, tá? Beleza? Nem coloquei o código de chefe da pessoa também não. Ok? Então vamos lá. A princípio, a demonstração aqui é só para cadastrar uma pessoa. Mas é claro que na hora que eu cadastrar uma empresa, eu tenho que me preocupar em cadastrar também na tabela que trabalha. Porque ele está trabalhando para uma empresa. Senão senão eu não atendo o requisito do negócio, né? Então aqui eu declaro o nome da empresa. Coloquei o nome da empresa aqui só por um caráter visual. Eu não precisaria dele não, tá? Eu cadastro uma variável do código da pessoa, porque eu ainda não tenho o código, mas eu quero saber qual é o código da pessoa, até para informar de repente que o código da pessoa, né, a sua matrícula, né, quando você é cadastrado, por exemplo, né? Também tem o dono e tem o handler aqui. Esse handler aqui é se eu não encontrar, por exemplo, a empresa que é informada aqui. E aqui eu uso um declare exit, ou seja, se eu não encontrar a empresa, eu saio do meu procedimento. Eu não vou cadastrar a pessoa sem que ele tenha uma empresa válida, né? Então aqui eu faço um dono igual a 1, não botei boolean nesse caso aqui, né? Porque aqui eu não vou, na verdade, não vou nem tratar, na verdade. Ou seja, se eu não encontrar aqui, eu já saio do meu procedimento, não preciso, né, fazer mais nada. Ok? Bom, então se eu não sair nesse primeiro comando aqui,
eu vou armazenar então em nome da empresa aqui a empresa correspondente ao código informado na entrada aqui. Ok? Porque na minha saída do meu procedimento eu exibo aqui, né, o novo código da pessoa, para que a pessoa saiba qual empresa que ela está trabalhando. Ok? Pode ser o campus Guarapari, campus Venda Nova, campus Serra, são os campos que eu criei mais ou menos ali na minha estrutura aqui. Ó, Campus Vitória, Serra, Guarapari, Venda Nova e o Sephora aqui. Tá? Foi os que eu criei ali. Então no final eu só exibo o nome da empresa e o novo código da pessoa para que a gente, de repente, fornecer para o funcionário para ter tudo no IFES ali de acordo com a matrícula, né? A matrícula do meu código SEAP, por exemplo, é a minha matrícula, igual para vocês é a matrícula do curso do IFES aí, ok? Então o que eu faço aqui? Eu estou supondo aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, que o meu código da pessoa ela não é sequencial, não é autoincremental. Ou seja, eu tenho que fornecer o código da pessoa. Então, o que eu faço aqui, nessa estrutura aqui, eu vou buscar o último código da pessoa, né? Ou seja, eu vou verificar na tabela e vou armazenar o novo código da pessoa aqui, tá? Aí eu vou setar essa variável para mais um, ou seja, eu vou pegar o código da pessoa e vou somar mais um, ok? Fui no último aqui, somei mais um para ser o novo cadastro de pessoa ali. Vai pegar a última pessoa aqui, né? Então aqui no meu caso aqui, a última pessoa é 30 aqui. Esse é o último código aqui. Eu vou somar mais um para ser o novo código da pessoa ali. Ok? E aí eu vou inserir. Eu vou inserir em pessoa, com o novo código da pessoa, código de pessoa e nome. Só esses elementos que eu insiro em pessoa. Apesar de ter cidade, código de chefe ali, a princípio eu só estou cadastrando a pessoa aqui. E vou cadastrar também na tabela trabalho ali, para manter a estrutura ali. Ó. Então vou cadastrar o quê? O novo código da pessoa, trabalho ali, a chave dela é código de pessoa e empresa. Então tem que ter as duas, pelo menos ali. Tá? O salário não é obrigatório. Então eu só coloquei o novo código da pessoa que eu calculei aqui e o código da empresa X informado na entrada aqui. Ok? E aqui eu só exibo isso aqui. Ok? Então vamos verificar aqui, vamos executar isso aí. O novo SQL aqui. Você pode fazer também aqui, pessoal, se vocês quiserem. Eu já tinha falado na última aula que você pode executar o procedimento diretamente aqui, ó. Adiciona um novo trabalho da empresa. Tem esse raiozinho aqui, ó. Você executa ele, já pede aqui na própria estrutura aqui, ó, na própria janela, o nome da pessoa. Vou botar aqui João Batista. E vou colocar o nome, vou cadastrar na empresa, cadastrar em Guarapari. Ok? Executa aqui, ele já vai abrir uma janela aqui com o mesmo cal aqui, ele já cadastrou a pessoa ali, ó. Ele já chama, passando a estrutura aqui, e o novo código da pessoa 32 aqui. Tá? Vamos verificar aqui logo em seguida. Vou passar logo em seguida aqui para a gente verificar como é que está a minha estrutura aqui. Eu já tinha testado aqui antes, ó. Então eu tenho dois usuários, José da Silva e João Batista. Eu tenho um 32 aqui. Ok? Deixa eu rodar a estrutura do zero aqui para a gente fazer de novo, tá? Para dar certinho. Então, rodei do zero aqui. Ver se tem meus procedimentos estão mantidos. Tá. Adicione trabalhador. Vamos rodar de novo aqui, ó. João Batista ali. Ok, vamos verificar a tabela trabalho agora. Então aqui eu cadastrei ele trabalhando na empresa 3 aqui, ok? Então ele foi inserido aqui também. Tem salário aqui, como eu falei para vocês. Vou ver uma outra aqui. Está na empresa 5 ali. Vou cadastrar mais um aqui só para exemplificar.
Então, foi inserido aqui, ó, novo para a pessoa na empresa C4. Ok? E ok. As duas aqui sem salário aqui. Agora eu vou executar o equipar salário aqui, tá? Equipar salário é esse aqui. Então, equipar salário vai ler todas as empresas e vai atualizar ali, tá, o salário de cada empresa. Poderia até, de repente, mexer aqui para exibir alguma coisa aqui. Mas a princípio não vai exibir nada, tá? Ele vai ler tabela por tabela ali e vai atualizar. A gente vai verificar se atualizou ou não. Ok? Então vamos executar o equipar salário aqui. Vou botar outro procedimento aqui, outro CSQL para isso aqui. Então, esse aí já não tem parâmetro de entrada, né? Eu quero fazer em todas as empresas, é isso aí. Tá. Vamos executar. Bom, não deu erro aqui, né? 0 linhas afetadas aqui e tal. Vou apagar aqui para não ter erro. E vamos verificar aqui a tabela trabalho se teve alguma atualização ali, tá? Para verificar se atualizou o salário desses dois aqui, pelo menos, né? Depois a gente verifica do restante ali. Você vê que tem, por exemplo, alguns funcionários com 10 mil aqui, né? Vou fazer o seguinte, vou executar tudo de novo aqui, mas eu vou botar uma empresa que não existe, tá? A gente vê se vai cadastrar alguma pessoa ali ou não, tá? Aí vai exibir tudo isso aqui de novo. Então a gente pode observar aqui, bom, que esses dois últimos aqui, né? Eu atualizei o salário, 31 e 32 aqui, ó. Já tá outro salário aqui, foi atualizado. E não foi cadastrado nem mais uma pessoa aqui, porque aqui foi de uma empresa que não existe. Ou seja, ele esbarrou nisso aqui, ó. Nesse handler aqui, é que eu saio do programa porque eu não encontrei nenhuma empresa aqui. Ok? Então vamos lá. Bom, o que a gente falta verificar aqui? Ah, já deu certo aqui, né? Mas vamos verificar se o salário está batendo ali com o maior ali, né? Aí eu fiz essa estrutura aqui para verificar justamente isso aqui, né? Então vamos pegar a empresa 13 ali, que no caso é Guarapari aqui. Só para me verificar realmente se foi atualizado. Vou pegar aqui o maior salário e vou verificar todas as pessoas que não são chefes, tá? Vamos verificar aqui. Tem que estar tudo igual. Beleza, aqui parou para o maior salário de todos ali. Tudo bem? Vou pegar a empresa ali, inclusive o 31 aqui que foi cadastrado agora. Vou pegar a empresa C fora ali, eu cadastrei o último ali, o Josefino. Então, vamos rodar aqui. 1.200 aqui, 1.200. Ok? Tá claro? Então, olha só. Isso aqui não tem jeito, pessoal, é praticar. Aqui é só um exemplo prático, é um exemplo original meu mesmo, tá? Então isso aqui você não encontra tão facilmente, aqui um exemplo. Você vê no livro lá, por exemplo, no MySQL, manual do MySQL aqui, deixa eu abrir nele aqui. Você pode verificar aqui, ó, estruturas de fluxo aqui, ó, que é o que eu falei agora para vocês, ó. Case, if, iterate, leave, loop, repeat, return, while. Aqui você tem também aqui, ó, a sintaxe do label, cursor, handling, tá? Ele mostra aqui algumas coisas aqui, mas os exemplos que ele dá, às vezes não são exemplos bem práticos, ele só mostra sintaxe para vocês. Então, ali, seguindo ali meu exemplo ali, vocês vão conseguir atingir várias coisas que você não conseguiria através do manual. Você só pelo manual aqui, você consegue verificar, claro, a sintaxe e tudo mais, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui de controle aqui, vamos pegar um repeat. Ele mostra, que dá um exemplo aqui, mas são exemplos que só demonstram as condições críticas aqui, né? Ele não demonstra, por exemplo, a prática disso aqui, para que eu ia usar isso aqui. Só ali no meu exemplo ali, você poderia fazer com repeat aquela ação ali essa ação toda aqui, né? Em vez de loop, né? Poderia usar o while, mas aqui é um exemplo bem prático, né? Que coisa que eu não conseguiria fazer um loop dele tão fácil, igual eu fiz aqui, sem usar essa estrutura de cursor e sem usar a estrutura de handler, tá? Aí é uma prática aí, pessoal. Tem um exercício lá para vocês fazerem, tá? E aqui eu vou fazer, como eu falei, esse adiciona novo trabalhador da empresa aqui, é uma ação
que ele envolve inserir em duas tabelas. E provavelmente, no trabalho de vocês, tem estruturas que você tem que fazer manualmente, porque a gente não ensinou nada disso aí, né? Montar toda a estrutura manualmente. Eu quero que vocês... E aí eu vou botar um update, uma extensão do trabalho de vocês, com mais um item, né? Valendo mais 5 pontos, nesse caso aí, nesse trabalho de vocês aí. Cada item, cada artefato que vocês estão entregando vale 5 pontos no trabalho. Eu vou fazer uma extensão do trabalho para que vocês possam fazer algumas coisas nesse sentido aqui, tá? Aí eu vou colocar no trabalho de vocês aí, como da semana que vem eu coloco a extensão do trabalho de vocês. Por enquanto, é fazer os dois exercícios ali, tá? O primeiro exercício está simples ali, né? Ele é só para vocês, na verdade, fixarem a sintaxe ali, né? Eu já modifiquei, inclusive, o exercício da aula passada ali para vocês, dos 6, escolherem só 4, né? Porque ali é muito repetitivo, na verdade são exercícios de SQL, que vocês estão colocando o SQL dentro do procedimento, é a única diferença. Tá? Aqui, por exemplo, é um procedimento mais crítico, né? Por quê? Porque eu não quero deixar para o programador, né, a obrigação dele lembrar que tem que colocar trabalho também. Ou seja, eu vou criar um procedimento para que o programador chame esse procedimento, né, já inserindo nas duas tabelas ali. O programador pode errar, ele pode cadastrar só em pessoa aqui, de repente, sem se ater que a pessoa trabalha numa empresa, sem se preocupar com essa tabela trabalha. Ok? Então é isso, pessoal. Para essa aula aí, finalizamos aí, tá? Tentem fazer os exercícios aí, tá? E o exercício é mais para a gente poder praticar mesmo, tá? E aí depois vocês vão ver a extensão do trabalho, que é mais basicamente similar a esse aqui, tá ok? Eu vou colocar em cada um dos trabalhos de vocês, tá? Um abraço aí e bons estudos para vocês aí. Até a próxima.